Hoje eu convidei engenheiro florestal, mestrando em engenharia florestal, Elivelton Gurski, para falar um pouco sobre sua experiência prática sobre colheita de sementes florestais. Então, bem-vindo, Elivelton, e muito obrigada pela sua participação na disciplina de sementes florestais. Eu que agradeço o convite, professora Dagmar. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre colheita de sementes florestais ou coleta de sementes florestais com enfoque principal em espécies nativas, que é o que a Sociedade Chauá trabalha aqui há 20 e tantos anos já. Então, a Sociedade Chauá é uma ONG de conservação da natureza. Ela iniciou as suas primeiras atividades em 1997. É, e o viveiro aqui, que trabalha com as espécies nativas, ele iniciou as atividades em 2003. E a Sociedade Chauá, ela tem o seu trabalho principal voltado às espécies raras e ameaçadas de extinção. Isso não quer dizer que a gente não trabalha com espécies mais comuns, a gente trabalha também, mas com um enfoque um pouco menor, assim, a gente tenta dar mais enfoque a estudos, principalmente para as espécies raras e ameaçadas. Isso é a parte principal, assim, aqui do viveiro, da instituição, da Chauá, que a gente faz. E a gente, dentro desse todo esse período aí, a gente criou várias parcerias, contando ali, tá nesse slide aí, a Franklin Foundation, que financia boa parte das nossas atividades aqui, a Fauna e Flora International, que financiou até o ano retrasado, grande parte também, que foi substituída pela Franklin agora. A gente tem vários projetos também que já foram aprovados e tem alguns ainda em execução da Fundação Grupo Boticário. E tem algumas parcerias como a SPVS, Mater Natura, até mesmo o UFPR, com os professores principalmente. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da coleta de sementes e por que que a gente executa essa coleta de sementes. Bom, as sementes para as espécies nativas, né, são a base da produção de mudas, porque como a maioria das espécies tem muito pouco estudo, então outros métodos de produção de mudas, para você conseguir produzir as mudas é difícil. Então, a semente é o principal meio para isso, para que isso aconteça. E para ter essa produção de mudas por sementes, é necessário que seja realizada a coleta de sementes, é, tanto em remanescentes naturais, né? E essa atividade é bem complexa e muito cara, tanto por várias coisas que eu vou falar logo em seguida aí. E sempre exige uma logística bem grande nisso daí, porque a maioria das áreas é muito longe, porque restaram poucos remanescentes naturais de boa qualidade que tem as espécies que a gente trabalha. Então, a logística e os equipamentos e os insumos, eles geram esse custo alto. Bom, e para que a gente possa fazer essa coleta de sementes, a primeira etapa é a marcação de matrizes. E essas matrizes, elas têm que ter características superiores, que elas provavelmente vão disponibilizar para os seus descendentes. O que que isso significa? Significa principalmente que a matriz ela não pode estar num estágio muito senescente já, ela tem que ter uma boa estrutura, tanto de copa, de fuste, não pode estar podre o fuste, alguma coisa característica que ela vai durar pouco tempo depois. E ela tem que estar reprodutiva. Dentro dessa marcação de matrizes, a gente avalia várias coisas, como DAP, altura, forma, para poder marcar essa matriz como porta-semente. E uma das características principais que essa matriz tem que ter, ela tem que ter um fácil acesso, assim, tanto perto de trilhas, perto de cercas ou perto de estradas, tem que ter um fácil acesso para você conseguir voltar lá
facilmente nessa área, nessa matriz, alguns anos depois, que a gente tenta acompanhar a fenologia, tem que ficar acompanhando como que está o fruto, se está maduro, se está verde, então tem que voltar várias vezes durante o ano lá para você conseguir é, poder monitorar ela. E umas coisas que a gente precisa que ela tenha são um fuste bom, uma copa bem desenvolvida, o maior possível ali. Tipo, se você tem duas matrizes ali, você vai avaliar todos os fatores e vai escolher a que mais tem possibilidade de uma maior produção de sementes. A classificação de sanidade também da árvore, como eu já tinha falado um pouquinho ali, ela não pode ter tronco podre, não pode estar com fungo, não pode estar. Tipo, você tem que dar uma avaliada ali nessa árvore. Essa marcação de matrizes, ela vai, com um certo critério, ela vai fazer a manutenção dessa espécie por várias gerações. Para isso, eu vou falar um pouquinho depois ali o que que precisa para fazer essa manutenção, mas tem algumas coisas que têm que ser seguidas. E você tem que, para uma restauração ecológica eficiente, você tem que ter as marcações matrizes para saber a procedência, se você tem uma boa variabilidade genética entre as mudas. Isso que a Chauá preza muito também, voltando um pouquinho na Chauá aqui, que é essa variabilidade genética. A gente coletar de várias matrizes e sempre quando vai mandar para campo essas mudas, a gente tenta fazer um mix ali e mandar essas mudas para campo, para ter uma maior variabilidade genética dentro dessas mudas que estão sendo plantadas naquele local. Isso é uma coisa muito importante. Não adianta você pegar de uma matriz só, produzir um monte de semente e mandar para campo, você vai ter apenas uma genética lá em campo e isso pode ser ruim até para a espécie. Fazer essa marcação de matrizes, você tem que conhecer um pouquinho sobre a ecologia da espécie, como que ela ocorre naturalmente na área, um pouquinho sobre a dispersão também, porque tem espécies que você tem que monitorar ela para você conseguir saber o quanto de distância que ela vai estar ali. Tem espécies que ocorrem mais juntas, tem espécies que ocorrem mais separadas. Bom, como eu tinha falado no slide anterior lá, uma das coisas que a gente toma como preceito para marcação de matrizes é cadastrar pelo menos 12 indivíduos de cada espécie por área ou população. Isso com uma certa distância de 50 metros ali entre matrizes. Na maioria dos casos, tem alguns casos especiais que a gente não faz isso por questão até mesmo da espécie, que ela ocorre de forma muito agregada, ou tem, por exemplo, tem uma espécie aqui que se chama Bonandra excelsa, que ocorre aqui na região, e os indivíduos que a gente conhece ocorrem muito próximos um do outro. E daí não tem três indivíduos que a gente conhece e não tinha como seguir os 12 indivíduos, porque não tinha os 12 indivíduos e nem os 50 metros, porque eles tinham menos de 50 metros entre eles. Então a gente acaba marcando todos e coletando semente do que dá, porque é o que a gente consegue naquele momento. Elivelton, só para fazer as pessoas lembrarem aqui que o foco de vocês são as espécies ameaçadas de extinção, e como eu já mencionei para eles, no caso das ameaçadas de extinção, não devemos obedecer as regras porque não existe mais, existe muito pouco indivíduos na natureza, né? Então, Sim. realmente, nesses casos, é, pode-se fazer isso, né? Sim, é porque você vai tentar coletar o máximo que se consegue do máximo de indivíduos possíveis. Exato. Muitas vezes você não consegue obedecer essas regras, porque, se você for obedecer certinho isso, talvez você não consiga coletar nada, ou consiga coletar um indivíduo, sendo que tem cinco produzindo sementes ali. Uhum. Outro caso que pode se encaixar nisso daí é o caso da espécie que eu estou estudando no mestrado também, que atualmente a área de ocorrência dela, sei lá, acho que deve ter uns 200 metros lineares, assim, então ia dar para marcar quatro matrizes nesse caso. E daí tem, sei lá, atualmente uns
500 indivíduos lá e é o que tem da espécie. Então, toda vez que ela produz sementes lá, a gente tenta coletar do máximo possível para poder produzir depois aqui e ter a maior variabilidade genética ali daquela população, que é a única que a gente conhece até hoje, para esse fim. Então, a preferência por esses indivíduos ser próximo a trilhas e estradas, né, para facilitar o acesso. Daí, mais na questão do cadastro mesmo e a marcação. Esses indivíduos, eles recebem uma plaqueta numerada, que esse número, ele vai seguir essa planta até na coleta ali, eu vou mostrar lá no finalzinho um exemplo prático disso, que esse número, ele vai, tipo, todos os dados que a gente vai coletar depois dessa coleta de sementes, que um dia vai acontecer dessa matriz, vai ter o número da matriz, vai ter tudo ligado ali, então. E daí tudo isso é anotado numa ficha. A gente, na hora da marcação de matriz ali, a gente coloca coleta DAP, altura, diâmetro de copa, ponto do GPS, o azimuth referente à trilha, ou cerca, ou estrada que você tá, para você ter uma direção. E em algumas vezes, quando está um pouquinho mais distante da trilha, a gente não tenta marcar muito distante da trilha, mas algumas vezes acontece. Por exemplo, ali os marcam uns 20 metros da trilha, a gente tenta marcar o caminho para chegar nessa árvore, com fitas ou alguma coisa do tipo, ou vai pintando algumas árvores de cor azul, que é uma cor que chama bem a atenção no mato. Então, para você ter a melhor visibilidade dessa planta depois, nas próximas vezes que a gente for lá. Tanto que nem sempre é a mesma pessoa que marca essa matriz que vai voltar lá. Então, você tem que ter os dados ali certinho, um croquis, tudo bem marcadinho para qualquer pessoa que for lá com os dados e o croquis e mapa consiga chegar naquela matriz facilmente. Então, é muito importante você marcar muito bem ela. É, tá, vamos prosseguir. Então, como eu tinha falado um pouco antes, que a marcação de matriz ela envolve custos altíssimos, tanto de logística, porque tem áreas que ocorrem lá em Palmas, no Paraná, Pato Branco, que dá alguns quilômetros para chegar lá. A gente gasta com combustível, com hospedagem, com carro, aluguel de veículo, fora os equipamentos que a gente usa em campo mesmo, né? Ou seja, binóculos, câmera, GPS, podão, equipamentos de escalada, materiais de marcação de matrizes que a gente precisa das plaquinhas e elas são relativamente caras, prego, tinta, fitas e várias outras coisas que precisa. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, assim, de algumas coisas que a gente leva, mas envolve muito mais coisas, assim. Então, por E isso a que é própria bem mão de caro. obra, né? Oi? A própria mão de obra. Sim, a mão de obra também, que normalmente a gente vai para campo, ou vai um engenheiro florestal ou um biólogo, alguém consegue reconhecer essas espécies que a gente está indo marcar, ou vai, daí, o engenheiro florestal ou biólogo mais um auxiliar, ou quando essas não é possível, a gente tem que ir dois técnicos, dois engenheiros florestais, um engenheiro florestal e um biólogo, então isso aumenta também o custo. Daí aqui, uma cena prática da marcação de matrizes, é uma atividade difícil. Aqui é o Pablo, aqui da Xauá, andando no campo, daí normalmente exige muito esforço físico para você conseguir chegar nas áreas. Muitas áreas são bem isoladas, as trilhas às vezes estão um pouco fechadas, então é um processo cansativo de fazer, mas é bem gratificante. Aqui já mais algumas imagens mostrando efetivamente a marcação de matrizes. Então, a imagem da esquerda que vocês podem ver é uma população de Tritrina xacantocoma, que ocorre em Laranjeiras do Sul, a maior da população que a gente conhece dessa espécie. Daí, nesse caso, também não se encaixa aquele critério dos 50 metros, porque vocês podem ver ali que ela ocorre de forma bem junta ali.
Então a gente acabou nessa área, como nem todas produziam semente, a gente acabou marcando praticamente todas essas matrizes para depois ter essas informações. E do lado direito, temos ali ó, um exemplar de embuia, que daí vocês já podem ver que ela está pintada de azul ali para conseguir chamar bem a atenção de quem poderá voltar lá. Do lado esquerdo, a gente não pintou as árvores de azul porque elas estão no ambiente aberto, então é fácil a identificação delas. Então fica aí também bem. Você tem que ver muito bem o método que você vai usar quando você está em campo, né? Não dá para sair pintando tudo na beira de trilha, às vezes. Você vai num parque lá, o pessoal pode ficar um pouco bravo se você pintar na beira de trilha uma árvore como essa. Daí, principalmente quando é trilha mais movimentada, assim, que tem visitação, essas plaquinhas elas são colocadas, as plaquinhas de identificação numerada, elas são colocadas na parte de trás da árvore para poder dificultar o acesso ali. E muitas vezes as pessoas pegam as plaquinhas, isso é uma atividade frequente que acontece. A Sociedade Chauá, dentro dos 6 anos, mais ou menos, que a gente está trabalhando com o cadastro de matrizes, tanto com o apoio da Fundação Grupo Boticário, daí tem a Franquilinha, o, a Fauna e Flora International também, que ajudou bastante nisso. Foi cadastrado mais de 2.000 matrizes, eu acho que chega a 2.400 quase, eu não tenho bem certo esse número agora de 48 espécies e em 39 remanescentes diferentes espalhados pelo Paraná. Tinha esse mapa que é da onde foi marcado as matrizes dentro do estado do Paraná aqui. O, o primeiro oazinho ali na extrema esquerda é Pato Branco, daí o segundo agrupamento debaixo ali, que tem dois Bzinhos ali, é Palmas, que também tem várias espécies bem endêmicas da região ali, então a gente trabalha bastante ali. Tem a Coletia paradoxa, o Ingá lenticifolia, espécies bem características. Daí tem algumas outras aqui mais para a região perto de Curitiba aqui. Daí, dentro dessa marcação de matrizes, foram algumas horas trabalhando nisso. Isso é uma coisa legal, assim, mas dá bastante trabalho. E cada uma dessas áreas, a gente faz um mapa com um croquis. Daí, dentro desse mapa, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tem as trilhas demarcadas, aonde que estão as matrizes, que não sei se dá para ver, você consegue ver meu mouse aí? A setinha do meu mouse? Sim, aham. Então, esses pontinhos verdes aqui são as matrizes. O númerozinho não está aparecendo muito bem aqui, na folha A4, quando está impresso, ele aparece bem certinho. Mas Uhum. daí todos esses pontinhos aqui são as matrizes marcadas na área. E daí toda vez que vai uma pessoa diferente lá, que não sabe direito no que está marcado, ou até mesmo quem marcou, às vezes não lembra onde que está, por esse mapa aqui, pelo ponto do GPS que tem salvo, você consegue chegar exatamente nas plantas. Então é muito importante essas informações.